Olá, quinta-feira, dia do agro aqui no Poder RS. Vamos repercutir o anúncio do Plano Safra 2023-2024, que vai destinar 364 bilhões de reais para o crédito rural. Você sabe o que são créditos de carbono e a sua importância para a preservação ambiental? Vamos falar sobre o evento que vai reunir governos e entidades para discutir a redução das emissões de carbono e a sustentabilidade do meio ambiente. Começamos o Poder RS com as notícias da semana, direto do portal A Granja, com a Thaís Dávila. Olá, Thaís. Vamos aos destaques da semana. Ministério da Agricultura confirma primeiro caso de gripe aviária em ave de subsistência. O caso ocorreu no Espírito Santo. Plano Safra terá 364 bilhões de reais para a agricultura empresarial. Entidades gaúchas têm ressalvas em relação às condições do plano. Colheita da segunda safra de milho tem ritmo lento. O processo deve se intensificar na próxima semana. Nos Estados Unidos, as regiões produtoras estão em alerta por causa do clima. Rastreabilidade individual do rebanho bovino foi o tema do programa na semana da Hora do Boi. Vencedor do desafio Máxima Produtividade de Soja, colheu mais de 134 sacas por hectare. Ele é de Minas Gerais. Esses e outros assuntos você confere em agranjatotalagro.com.br. Até a próxima semana. Até a próxima semana, Thaís. E o Plano Safra 2023-2024 cresce 27% em relação ao anterior. O governo federal destinou 364 bilhões de reais para o financiamento da agricultura e pecuária no país. Vamos conversar agora com o economista Tarcísio Mineto, da FECOAGRO. Boa noite, Tarcísio. Boa noite, Orestes. Só para retificar aí, agora estamos na Alcergues, aí nós estamos juntos no sistema cooperativo, aí, Orestes. Boa noite. Beleza, boa noite. Está em Santo Ângelo, Tarcísio, hoje ou não? Não, estamos aqui em Porto Alegre, Orestes. Satisfação de estar com você aí. Então tá bom. Vamos falar sobre o Plano Safra, Tarcísio. É uma boa notícia? Esses recursos que foram destinados pelo governo federal são suficientes para a produção, né, tanto de pecuária quanto agrícola aqui no Brasil? Bom, Orestes, nós tivemos nessa semana, na terça-feira, o anúncio do Plano Safra para a agricultura empresarial, o médio e grande produtor, que foi da ordem de 364 bilhões, e mais na quarta-feira foi o anúncio do Plano Safra para a agricultura familiar, da ordem de 71 bilhões de reais. Então, somando os dois planos, nós vamos ter aí uma cifra da ordem de 435 bilhões à disposição do setor para financiar a agricultura brasileira. E aí, Orestes, você pergunta se é suficiente. Bom, o sistema cooperativo como um todo, via OCB, via o sistema cooperativo agro do Rio Grande do Sul e as entidades, solicitaram uma cifra da ordem de 420 bilhões para financiar o setor a nível nacional. Então, em termos de volume de recursos, talvez seja, assim, diante da realidade atual, adequado para estar à disposição dos produtores. O que preocupa um pouco, Orestes, é se essas linhas, e aí sim a gente pode afirmar, quando o Banco Central anunciar as normativas da parte operacional de acesso ao crédito, logo, esperamos que o quanto antes, para que esses recursos possam estar à disposição do setor produtivo, né, Orestes? Pois é, eu ia te perguntar na prática agora como é que funciona, como é que o agricultor, como é que o pecuarista acessa esse recurso. É via banco, isso é um financiamento, qual é a taxa de juro? Explica um pouquinho na prática como é que isso funciona, Mineto. Orestes, assim, em primeiro lugar foi feito o anúncio nesta semana. Então o Banco Central tem que divulgar e publicar as normativas de como é que vai ser a parte operacional do acesso a esse crédito. Divulgada essa normativa pelo Banco Central, as resoluções que a gente chama, o produtor pode acessar e ir até a agência financeira, isso disponível já, a partir de 1º de julho, para esses recursos já estarem disponíveis nas agências bancárias, para que o produtor possa encaminhar seus projetos de custeio ou financiamento ou mesmo de comercialização, já com recurso para o novo Plano Safra 2023-2024, que vai de 1º de julho
a 30 de junho de 2024 esse novo plano. Então, primeiro passo, o Banco Central divulga as resoluções, chega até as agências bancárias, a gente espera que isso seja rápido e que esses recursos podem estar disponíveis. E, Orestes, nós aqui do Rio Grande do Sul temos uma condição diferenciada pela condição de estiagem nas últimas 3 safras. O produtor está descapitalizado, está num cenário de dificuldade em função de não ter colhido, vai precisar de mais recursos para continuar produzindo. E não só o produtor, enfim, todas as cadeias produtivas têm essa dificuldade. Então, temos essa expectativa de quanto antes esses recursos estão à disposição dos produtores e, enfim, do setor como um todo. E para esse produtor que está descapitalizado, que não conseguiu colher ou colheu muito menos do que esperava colher, como é que é o acesso a esse crédito? Se ele está endividado, tem a compreensão aí das instituições bancárias? Como é que funciona isso realmente na prática? Não tem muita burocracia, Mineto, porque esse é um recurso que geralmente os pecuaristas e os agricultores acessam todo ano. Então a questão de cadastro nos bancos já está ok. Agora, como é que é se o produtor está com alguma dívida, se não conseguiu pagar, né, o financiamento que fez nos anos anteriores? Uma boa indagação, Orestes. Você levantou uma coisa muito importante e preocupante. Como nós tivemos estiagem nas últimas 3 safras, por exemplo, quem acessa o seguro ou através do Curagro Mais, que teve sinistros nas últimas 5 safras, teve 3 sinistros, ele já, pela norma, ele estaria fora de poder acessar novamente o crédito. Então, essa é uma medida que tem que ser adotada, que não foi anunciada no Plano Safra, mas que tem que ser considerada uma medida que possa liberar esses produtores, especialmente do Rio Grande do Sul, que tiveram frustrações de safra nas últimas 3, e que possam acessar essas linhas novas do Plano Safra do crédito e não fique fora. Então, isso é um problema. Aqueles produtores também que, porventura, sofreram perdas, também que não conseguiram saldar seus contratos junto ao sistema financeiro, eles também têm dentro do crédito rural essa possibilidade de prorrogar essas parcelas dentro daquilo que já era equalizado, dentro das taxas que ele pactuou lá atrás, mas que ele possa, sim, continuar a cessão desse crédito. Essa é uma preocupação enorme. Então, do ponto de vista de destravar isso, é importante, viu, Orestes? Até porque o Sistema Cooperativo Nacional, via OCB, via o Sistema OCERGS, via as federações, as cooperativas, solicitaram ao governo federal que mantivesse a arquitetura do sistema de financiamento do crédito rural no Brasil para continuar disponibilizando os recursos para que o Brasil, nessa capacidade de produção a nível de mundo, de grãos, enfim, do agro como um todo, continuar produzindo, abastecendo o mercado interno e também o mercado externo. Estamos aí com uma capacidade de abastecer aí da ordem de 1 bilhão de pessoas com a nossa produção nacional. E você perguntava também em relação à taxa de juros, né, Orestes? Isso. Para o produtor que é considerado médio, aquele do Pronamp, que a gente chama, o médio produtor, as taxas de juros é de 8% no custeio. Na aquisição de máquinas foi para 10,5%, deu uma redução de 2 pontos percentuais. Mas está alto ainda, né, Mineto? Hein? Está alto ainda. Ainda é alto. É 8% ao ano e 10%, 10,5% nas máquinas por ano também. Está alto, quase 1% ao mês. Exatamente, então é muito alto. Nós havíamos solicitado no sistema cooperativo, no GT de Crédito Rural, a nível nacional, uma redução das taxas menores, não conseguimos. Mas e o grande produtor é mais alto ainda, é 12,5%, Orestes, das taxas de juros para o produtor empresarial. Claro que aí tem aqueles incentivos que foi anunciado, aquele produtor que está com o CAR, a questão mais da sustentabilidade, poderá ter uma redução aí de até 1%, dependendo do enquadramento dele, 0,5% na questão das práticas conservacionistas, enfim, dentro do enquadramento. As taxas ainda são elevadas para o patamar atual do cenário de resultados de margem que o produtor está tendo nesses últimos meses. Mineto, qual seria o ideal? Qual seria o ideal ter taxas aí em que patamar? Quando foi o melhor cenário? As taxas estavam em quanto? Olha, o menor patamar possível, o mais baixo possível é o melhor, né, Orestes? Nós temos aí temos essa questão da Selic, 13,75. O ano passado, assim, no anúncio
do plano safra anterior, a Selic estava na faixa de 12%, nós estamos 13,75%, e o governo tem essa dificuldade, alegou que é essa dificuldade, né, de aportar recursos para fazer equalização, né, para fazer isso tem que ser recurso do Tesouro, para dar essa equalização, para liberar esses recursos a taxa de juros menores. No caso da agricultura familiar, sim, aí tem um patamar de taxa de juros que era de 6%, baixou para 5%, e tem algumas linhas que é um pouco menor. O patamar daí para baixo aí seria mais suportável dentro da realidade atual. Então, isso ficou um pouco acima, é uma das questões que foram indagadas, né? Mas, do ponto de vista de volume de recursos, a gente entende que, se for liberado no prazo certo, está à disposição, e que não falte recursos, como tem acontecido nas últimas 2 temporadas, né, Orestes? Esses recursos anunciados têm que chegar até o produtor. E nós, do Rio Grande do Sul, os produtores, os gaúchos, mais ainda, porque tem essa dificuldade da seca e também a disponibilidade de caixa, né, dele, em função de estar descapitalizado pelas questões da seca e o cenário de preços que baixou, né, Orestes? Como é que está essa semana aí a saca de soja? Reagiu um pouquinho ou continua no mesmo patamar aí de praticamente 120? no mesmo patamar. Tu vê que no final do ano e no início do ano nós estávamos na faixa de 180, um pouco mais, um pouco menos. Claro que preço na pedra, não no porto. Sim. E hoje na faixa de 125, um pouco mais, um pouco menos, só para citar. O milho estava na faixa de 80, hoje está na 50, de 50 a 55, depende da praça, depende da região. Então, é os patamares que caiu. E não tem mudado também muito nas últimas semanas, acho que faz 4 semanas que está estacionado aí o preço, né? Exatamente, então tem esse patamar de preço estacionado. E uma coisa que a gente tem que analisar, né, Horácio, o produtor vai demandar mais crédito, então ele vai buscar mais acesso ao crédito, e você levantou bem, tem que destravar essas burocracias, esses impedimentos que tem. Se tem aí no caso do Proagro, quem teve sinistros nas últimas 5 safras de 3, que foi o caso do Rio Grande do Sul, tem um contingente grande de produtores que estão fora. Então, a gente tem que resolver isso também. Mineto, qual é o nível de endividamento? Tem noção de nível de endividamento dos produtores, o percentual dos produtores do Rio Grande do Sul que estão endividados? Tem esse estudo? Olha, isso não temos, né, números cabais, não, né? Mas é forte, né, Orestes, porque só a frustração de safra aí superou a 40%, se vai pensar em milho e soja, e isso é forte, né? Porque o produtor não conseguiu saldar aqueles compromissos, então ficou pendente. Não tem fôlego porque as últimas 3 safras, das últimas 4, 3 teve seca, então é difícil recuperar. Exatamente, então esse é um baque muito forte para o produtor em termos de renda, né, Orestes? Então, pelo menos o cenário, Mineto, me corri se eu estiver errado, mas o cenário para a próxima safra de verão, que é a principal safra de soja, é de laninha, não de El Ninho. Então a gente não deve ter uma seca tão grande. Exatamente, tem isso, né? Mas aí o produtor sempre tem que se proteger, né, Orestes? E aí, quando a gente diz que ele faz a mitigação de risco, tu faz o pequeno produtor da agricultura familiar através do Proagro Mais, e aí sim reduziu 50% das taxas, até foi uma questão importante para a redução. Mas o produtor, por exemplo, médio e grande, se ele vai buscar acionar o seguro agrícola, as seguradoras praticamente saíram da cobertura do mercado gaúcho, porque teve 3 sinistros, né, Orestes? Sim. Então a gente tem essa dificuldade. Uma taxa de juros de 8% a 12%, dependendo a faixa, dependendo o tipo de financiamento, tu encarece muito para o patamar atual de rentabilidade, né, Orestes? Então, é um momento bem delicado, mas esperamos que esses recursos, ao menos, possam estar à disposição e que possa ser acessado, né, Orestes? Porque, por exemplo, no Rio Grande do Sul, na safra passada, recursos oficiais foi da ordem de 45 a 50 bilhões que foram utilizados pelo setor da produção. E se tu considerar que nos 2 planos safra daria aí 435 bilhões da ordem disso, somando os 2, o Rio Grande do Sul tem aportado, pegado os recursos da ordem de 20%. Então, nós vamos precisar aí recursos para o Estado da ordem de 80 a 85 bilhões necessários. E isso que o crédito oficial financia em torno de 30 a 35% da produção gaúcha. O volume de recursos necessário é bem superior a isso que foi financiado nos últimos anos aí
nessa faixa que eu falei aí, Orestes. A boa notícia, Mineto, é que pelo menos os recursos solicitados foram liberados, foram anunciados pelo governo federal. Agora é botar a mão nessa grana. Obrigado pela tua participação aqui no Poder RS. Tu já é figurinha carimbada aqui, viu, Mineto? Já é colaborador fixo. Vamos voltar a falar certamente nas próximas quintas-feiras. Estamos à disposição, Orestes. Sabemos que a importância é a liberação dos recursos. Esperamos que destrave, que possa destravar a burocracia. Esperamos que o Banco Central seja ágil para as normativas e que o produtor possa acessar, principalmente o nosso produtor gaúcho, aí, que sofreu com a seca nas últimas safras, e o sistema cooperativo também possa estar junto, assim como as demais entidades do agro. Aí. Um abraço, Orestes. Estamos sempre à disposição. Abraço. A palavra é recuperação. Bom, pessoal, com um cenário incerto em Chicago e o dólar em baixa, o produtor brasileiro deve ficar atento aos movimentos e aproveitar as oportunidades. É a dica do analista de mercado Juan Ceni, da nossa parceira de conteúdo, a Granja. Bom, o produtor brasileiro ele fica nesse cenário de indecisão de Chicago, cenário brasileiro interno também. Isso porque, poxa, temos uma excelente alavancada, né, na semana passada, um excelente movimento de alta em Chicago, mas praticamente não foi refletido aqui no Brasil, porque temos um fator de contrapeso que está exercendo no preço da soja nesse momento, que é o dólar. Então, o dólar ainda está pesando negativamente para o preço da soja brasileira e praticamente anulando a alta de Chicago. Junto a isso, também temos os prêmios, que ainda continuam negativos, que também pressionam negativamente o preço final para o produtor. O que o produtor brasileiro tem que fazer e deve fazer é aproveitar esses momentos de alta de preço, já naquele momento de recalibração de expectativa de preço, né? Preços acima de 150 nesse momento são praticamente inimagináveis, né? Praticamente impossíveis de ser alcançados, como a gente tinha no início do ano. Então, recalibrar mesmo e aproveitar esses momentos de alta e já garantir aí a precificação, né? O resultado final da safra 23 e se preparando para a safra 24. Obrigado, Juan Ceni. Olha só, pessoal, a Sun Company é especializada em locação de usinas fotovoltaicas como essa de Tapes que você está vendo nas imagens. Você sabia que é possível economizar na sua conta de luz sem fazer nenhum investimento? Sim, isso é possível. Além disso, você contribui para deixar o planeta muito mais sustentável. Ligue para os telefones que estão aí na sua tela e fale com um dos especialistas da Sun Company. E agora vamos conferir o comentário do professor Luiz Vilvoc, especialista em inovação. Olá, Orestes. Olá, amigos do Poder RS. No meu Drops de Inovação do Agronegócio dessa semana, eu trago 2 apontamentos importantes. O primeiro, destacar o anúncio do nosso secretário de Agricultura, Giovanni Feltz, desejando fazer parte da nossa rede de inovação do agronegócio do Rio Grande do Sul, através do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária, DDPA, da nossa SEAP. Com isso, trazemos o legado de uma série de pesquisas, desenvolvimento de cultivares, diagnósticos de doenças, de uma das instituições mais longevas do nosso país, herdando todo esse manancial de conhecimento lá da Ipagro, né, que foi criada lá em Veranópolis em 1919. Será muito bom poder contar com todo esse conhecimento na nossa rede de inovação. O segundo ponto tem a ver com o falecimento de Alisson Paulinelli, que foi ministro na década de 70 da Agricultura e que foi um dos responsáveis pela criação da Embrapa, que completa 50 anos este ano. Lamentavelmente, pesquisador, político aguerrido e um dos responsáveis pela agricultura dinâmica, próspera e inovadora que temos hoje. Um abraço à família e nos vemos na próxima semana com o Drops de Inovação do Agronegócio do Estado. Obrigado, professor Luiz Vilvoc. A OAB-RS lançou esta manhã a edição 2023 da Cidade da Advocacia, que vai ser realizada de 8 a 12 de agosto no Cais Embarcadero, em Porto Alegre. No evento do ano passado, mais de 5.000 pessoas
participaram dos 4 dias de programações que incluíram discussões sobre tecnologia e os principais desafios da atualidade para advogadas e os advogados. Veja agora esta importante mensagem da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Educação transforma vidas. Educação acelera o desenvolvimento. Educação abre portas. Com a educação, o futuro chega antes. O movimento pela educação está envolvendo os gaúchos em um grande debate para melhorar a qualidade do ensino. No dia 16, estivemos em Santana do Livramento e tivemos casa cheia. Participe da próxima edição, dia 30 de junho, em Bento Gonçalves, no Auditório Central da Fundação Casa de Artes. Assembleia Legislativa. Educação para o desenvolvimento. Nosso assunto agora é meio ambiente sustentável. A primeira edição da AbCarbon reunirá empresas, governos e produtores rurais para compartilhar e debater boas práticas de governança, mercado de créditos de carbono e tecnologia. O objetivo é educar e conscientizar pessoas e empresas sobre as questões de ESG e crédito de carbono. Nós vamos falar agora com a presidente da AbCarbon, Rita Ferrão. Boa noite, Rita. Boa noite, Orestes. Boa noite aos ouvintes do Poder RS. É um prazer estar aqui com vocês hoje. O prazer é nosso. Eu sei que tu está preparando aí, está nos últimos preparativos do evento e tirou um tempinho para conversar com a gente. Faz um resumo aí desse evento super importante, com painelistas importantes também sobre o crédito de carbono. Sim, a conferência vai ocorrer agora, no sábado, né, dia 1/7. As inscrições estão abertas lá pelo Simpla, tá? A nossa conferência ela não tem um custo hoje para ser feita. Ela está totalmente solidária aos atingidos pelo ciclone no Rio Grande do Sul, porque não basta, né, a gente falar em sustentabilidade. A gente tem que também colocar isso em ação. E a gente vai contar com várias empresas, né, que vão trazer os seus cases e também como elas estão aplicando as questões de ESG dentro das suas empresas. Vão ter empresas como Piccadilly, Arezzo, Randon, Sicredi, próprio Banrisul, trazendo como eles estão implementando isso dentro das suas empresas, assim como líderes governamentais que vão estar presentes no momento, falando sobre leis e governo, que é um dos painéis, e mercado de carbono também. Vai ter pessoas de fora, inclusive também do estado, vai estar o pessoal do Acre aqui nos prestigiando, o pessoal de São Paulo. Tá bem legal a conferência e a gente quer trazer isso, né, a conscientização e a educação sobre a sustentabilidade, as questões sociais, né, que a gente tem que falar isso. Uma empresa hoje, para poder se colocar no mercado, ela precisa ter um olhar mais sustentável e olhar para as pessoas. Rita, a gente fala há muito tempo sobre os créditos de carbono, mas as empresas estão realmente conseguindo acessar esse mercado? Os países... Explica o que é o crédito de carbono, né? Quem é que consegue produzir crédito de carbono e quem é que compra lá do outro lado? E se tem aqui algumas empresas que já estão fazendo isso? Sim, o crédito de carbono é um crédito retirado da atmosfera. A gente chama um crédito sequestrado, né, ou evitado. Então, tem 2 formas de gerar esse crédito. Uma é reduzindo as emissões, e daí tu emite 100 créditos, por exemplo. E aí tu reduziu 20, tu tá gerando 20 créditos. Ou também na parte mais de produção rural ali, florestas, que também geram esse crédito. Tudo que faz fotossíntese, ela sequestra da atmosfera o carbono, então... Sequestrou o carbono da atmosfera, guardou o crédito. E aí vende para quem? Quem é que compra? Quem são os clientes? Quem compra são as próprias empresas. Elas conseguem reduzir as emissões delas, mas elas nunca vão conseguir zerar, porque uma cadeia produtiva ela sempre vai ter emissões de gás de efeito estufa. Então, ela reduz. Por exemplo, a empresa lá que polui 1.000 toneladas por mês, ela consegue reduzir 200 toneladas. Ainda assim, ela precisa compensar as outras 800 toneladas. E ela precisa comprar no mercado. E aonde que se dá isso, né? Que mercado é esse? Onde é que ocorre essa troca? Tá, nós, enquanto Associação Brasileira de Crédito de Carbono e Metano, nós certificamos esses créditos. Hoje a gente utiliza, né, uma tecnologia através de imagens de satélite, tá, com inteligência artificial.
que a gente consegue fazer a medição das propriedades rurais ali, do que tem efetivamente de crédito, né, gerado, e aí a gente consegue certificar. Nós, enquanto associação, não vendemos esses créditos, nós apenas certificamos. Funcionamos como um registro de imóveis, tá? Certificamos e esse crédito fica custodiado conosco na associação. Tem valor isso? Tem um câmbio dos créditos de carbono? Tem valor. Qual é a e o moeda valor oficial do crédito de carbono? O valor do crédito de carbono no Brasil ele está em torno de R$ 25,00. E uma hectare ela consegue produzir em torno de 120 a 140 créditos de carbono. Isso no Brasil, R$ 25,00, né? Nos Estados Unidos já foi comercializado a $50 e na Europa ele já bateu 100 euros. Então é um mercado que ele está muito crescente, né? Perfeito. Dá o serviço do evento aqui e a gente vai voltar a falar e aí com o balanço desse evento super importante na semana que vem. Pode ser, Rita? Claro, combinado. Quem quer participar, compra ingresso aonde? Se inscreve aonde? É gratuito? Tem custo? Fala um pouquinho do serviço do evento. O evento ele é totalmente gratuito, né? É solidário, na verdade, a inscrição, como a gente chama. A gente está pedindo apenas 2 quilos de alimento não perecível e um agasalho, porque ele vai ser todo destinado para as cidades que foram atingidas pelo ciclone no Rio Grande do Sul. Perfeito. Aonde? Qual é o local? Qual é o local? Simpla. É no Simpla, então coloca no Google lá, a Abcarbon. Isso. Conference. E aonde que vai ser? Vai ser lá na Assembleia Legislativa, dia 1/7, sábado, do Rio Grande do Sul, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Começa a que horas? Começa às 9 horas até às 17 horas. Tem tudo lá no Simpla, tá toda a programação lá já, todo o horário dos painéis, de quem vai participar, tudo explicadinho lá. Basta acessar ou o Simpla, né? Ou também o nosso site, que é abcarbon.org.br/conferência. Lá também vocês encontram todas as informações e o link para fazer a inscrição. Parabéns pela iniciativa, viu, Rita, do evento. E semana que vem a gente volta para fazer um balanço e trazer as principais novidades que vão aparecer no sábado, 1º de julho, lá na Assembleia Legislativa. Boa noite. Combinado. Boa noite. Pessoal, a Vinhos do Mundo preparou uma verdadeira jornada pelos vinhos californianos. Desfrute de uma noite enogastronômica única, onde a Vinhos do Mundo selecionou a renomada vinícola Cloud Break para nos guiar por uma jornada pelos autênticos vinhos da Califórnia. Delicie-se com a harmonização perfeita entre esses excepcionais rótulos e os pratos temáticos cuidadosamente preparados pelo chefe Márcio Sena, além de uma surpreendente experiência sensorial que será servida às cegas e desafiará seus sentidos. É amanhã, nesta sexta-feira, dia 30, às 19h30, no espaço gourmet da Vinhos do Mundo, na Avenida Cristóvão Colombo, 1493, ali no bairro Floresta, em Porto Alegre. O ingresso custa R$ 198,00, mais a taxa de serviço também pelo Simpla. E também pode ser adquiridos nas lojas da Vinhos do Mundo, né? Na Getúlio Vargas, na Lípio com Anilo ou na própria Cristóvão Colombo. Não perca, grande evento. O Poder RS faz agora um brevíssimo intervalo para FAMURS, é no município que tudo acontece, e para Vinhos do Mundo. Olha o final de semana chegando aí, hora de passar na Vinhos do Mundo para garantir o estoque da sua adega. Depois do intervalo, não estranhe, tá, pessoal, a roupa aqui, mas é porque a gente vai trocar. Eu deixei uma entrevista gravada com o Patrício Reich, ele é o fundador da bodega argentina Renascer, uma das melhores vinícolas argentinas que existem, só faz rótulos de alta gama, o Renascer, que tem o nome da própria vinícola, e também o Ponto Final, que você encontra na Vinhos do Mundo. Então, um papo super legal aqui, tá, com o Patrício Reich, depois do intervalo. Não perca!
Voltamos com o Poder RS aqui na Ubra TV, no estúdio A da Ubra TV, em nome sempre de Famurza, no município que tudo acontece, e de Vinhos do Mundo. Chegou o friozinho, pessoal, abasteça a sua adega na Vinhos do Mundo. Agora, aliás, eu recebo aqui, tenho muita honra de receber aqui na Ubra TV, no Poder RS, Patrício Reich, fundador da Bodega Renascer, uma das principais bodegas da Argentina. Boa noite, obrigado pela tua presença aqui no Poder RS, Patrício. Buenas noches, Oreste. Gracias por tenerme acá. Tengo que decir de que mi portugués es muy malo, por lo tanto voy a hablar lento en español. Isso, habla despacito que não há problema. Sí. Vamos começar pela tua história, Patrício, né? No Chile, inclusive, te chamam de Pato Reich. Pato é o diminutivo em espanhol de Patrício. Tu é chileno, na verdade, e foi fazer uma bodega na Argentina. Conta um pouco essa história para nós. La historia es que estuvimos involucrados y fuimos uno de los propietarios de una gran bodega en Chile, que es la bodega San Pedro, que posteriormente la vendimos a sus actuales dueños. Y después de unos años me hice una pregunta de qué es lo que quería yo seguir haciendo en mi vida. Es una pregunta que no hay que hacérsela muy a menudo porque generalmente es muy cara la respuesta. Pero dije, bueno, vamos a buscar algo que tenga oficina y que también tenga, de estar afuera en la naturaleza. La idea entonces fue volver a una bodega, pero una bodega boutique, que es un concepto mucho más chico, de alta calidad. Empezamos a mirar qué posibilidades había en Chile y la verdad que empezamos también simultáneamente a mirar lo que pasaba en Mendoza, en Argentina. De Santiago a Mendoza hay solamente 40 minutos en avión y lo que encontramos en Mendoza fueron condiciones extraordinariamente buenas para un vino tinto. Que condições são essas? Las condiciones fundamentales son, primero que nada, la transparencia de la atmósfera es muy alta debido a que tiene muy poca humedad. La humedad del Pacífico, evidentemente que afecta a Chile, pero al pasar por arriba de la cordillera Los Andes, pierde totalmente el aire, la humedad, y por lo tanto hay un aire muy seco en Mendoza. Y lo que eso implica es que hay mucha energía del sol que cae sobre los viñedos. Y eso para el vino tinto es fundamental. Esa es una ventaja. La segunda ventaja es que Mendoza, como está a los pies de la cordillera Los Andes, es un plano inclinado, lo que significa que acercándose o alejándose 100, 200 metros de la cordillera, lo que se logran son distintas cualidades y distintos terroirs que producen uvas que tienen distintas características. Esa riqueza de que en una área bastante pequeña tú tengas distintas posibilidades de crecer uva muy diversa, no existe en muchos lugares del mundo. Em Mendoza há este lugar. Qual é a região ali exatamente de Mendoza onde está a Bodega Renascer? La bodega está en un área que se llama Pedriel, que es el área más tradicional para crear uvas, y fundamentalmente estamos a 20 kilómetros al sur de Mendoza, lo cual es una gran ventaja desde el punto de vista del turismo. Nosotros tenemos un facility para recibir turistas, muchos, yo no diría de todos, pero una gran mayoría de Brasil. Y ¿Cuántos turistas vocês recebem por ano? El año pasado tuvo una época normal y la primera parte del año todavía había problemas, todavía no había todos los vuelos de avión, Sí. pero en total recibimos 19.000 turistas en realmente 6 meses, en la segunda mitad del año. Lo cual es una gran experiencia porque por un lado es un agrado tener gente que viaja especialmente para conocer la operación de una vinícola o de varias vinícolas, porque evidentemente que los que van allá no solamente visitan la bodega Renascer. Depois de 20 anos, então, que tu sai do Chile, né? Na verdade, tu continua morando, né? Tu e tua família continuam morando em Santiago do Chile, mas foi em 2003 que foi a primeira
safra na Bodega Renascer lá em Mendoza. 20 anos depois, o objetivo de construir uma bodega boutique, uma vinícola boutique e com vinhos de alta qualidade, poucos rótulos, na verdade, né? Tem a marca Ponto Final, que é super conhecida aqui no Brasil, e também a Renascer, que leva o nome da bodega. Esse teu objetivo de construir uma bodega que faça, que elabore vinhos de alta gama, foi concluído? Esa es una muy buena pregunta, porque la contestación es sí y no. Si uno mira lo que hemos logrado, estamos presentes o hemos estado presentes en 39 países del mundo, hemos llegado a una producción de 100.000 cajas al año, somos, como tú acabas de decir, reconocidos en muchos países. Uno debería decir, logramos el objetivo. Pero por otro lado, digamos, no se pueden perder los objetivos en la vida. Sí. Entonces, siempre nos estamos poniendo nuevos objetivos. Queremos seguir innovando, sacar vinos que sean distintos, hacer las cosas de una manera distinta. Así que, no, yo creo que el día que uno encuentra que logró los objetivos, eu creio que é o dia que tu te mueres, digamos. Então, até agora, sim, o resumo é conseguir um bom sucesso até agora, porque são marcas amplamente reconhecidas. E, para mim, o vinho, ponto final, todos os vinhos, desde o mais simples que a gente encontra aqui, pessoal, no supermercado Zafari, né, a linha mais fresca, né, de vinhos frescos e jovens, ponto final, estão no Zafari. E a linha reserva e gran reserva, vocês encontram na Vinhos do Mundo. Para mim, é a melhor qualidade, preço, né, que existe no mercado. Pode comprar qualquer vinho, ponto final, sempre a qualidade ela vai ser superior ao preço que a gente paga. Então, para quem não conhece, fica a dica aí. E isso não é qualquer marca que consegue. Então, certamente vocês conseguiram esse sucesso até aqui. Mas há muitos outros desafios. Eu quero falar primeiro, antes da gente falar, tem a marca do Malbec, claro, e o Malbec atraiu no começo da Bodega Renascer. O Malbec estava nascendo, ganhando fama lá na Argentina. Fala um pouquinho do Malbec e também por que vocês se especializaram nos Cabernets, né? Como eu chamo, é o Cabernet Sauvignon, o clássico, mas também no Cabernet Franc. Então fala primeiro se o Malbec te atraiu lá há 20 anos em desenvolver vinhos de alta gama. Bueno, el Malbec fue uno de los motivos también por el cual nos pareció que Mendoza era muy bueno para este proyecto. E o Chile, ao mesmo tempo, um pouquinho antes ou depois, surgia a Carmenère, que é um vinho muito mais difícil de se fazer também. Correcto. Y después te cuento una historia de Chile del Carmenère. Pero el Malbec, justamente cuando estuvimos mirando dónde instalarnos y examinando las posibilidades, el Malbec era una apuesta bastante segura. El Malbec tiene una gran gracia, le gusta a todo el mundo. Sí. O sea, tú hablas de otro tipo de variedades y de repente hay gente que no le gusta. Puede haber alguien que no le guste el Pinot Noir. Y existe esa gente. Pero el Malbec le gusta a todo el mundo. Taná, muita gente não gosta de Taná também. O próprio Cabernet Sauvignon. Claro. Mas o Malbec é quase como o Merlot, né? No ofende a nadie. Isso. Entonces, fue muy interesante que justo nosotros tomamos la ola de la introducción del Malbec en todo el mundo. El Malbec, entre paréntesis, y esto lo que demuestra es la diferencia de los terroirs, la diferencia de las condiciones. El Malbec es una cepa francesa, que allá ellos la llamaban Côte, y la consideraban una variedad de segundo orden. No se producía un vino de Côte, sino que era incluido en algún tipo de corte, pero nadie se atrevía a ponerlo en blanco y negro. Isso é importante. Na Europa e na França, principalmente, eram vinhos de assemblagem, vinhos Malbec de corte ou de assemblagem, ou seja, misturado com outras uvas. Exatamente. E a Argentina começa isso, a fazer o que a gente chama de vinhos varietais, ou seja, de uma uva só. Claro, pero es que hay una gran diferencia. El Côte de Francia, que es lo mismo que el Malbec en Argentina se da maravillosamente bien y en Francia no funciona tan bien. Entonces, ahora, curiosamente, los franceses están diciendo, bueno, como hubo tanto éxito con el Malbec, también vamos a llamar a nuestros vinos Malbec. Pero quiero volver hoy a contarte lo del Carmenère. La historia es la siguiente. En Chile se sabía que hubo Carmenère,
pero no había. Había desaparecido. El presidente de la viña Conchitoro, que es la vinícola más grande que hay en Chile y probablemente en América Latina, convidó a un experto francés a visitar sus viñedos. Y iban los dos caminando y le dice, mira, aquí tenemos Cabernet Sauvignon, aquí tenemos esto. Y en un momento le dice, mire, aquí tenemos Merlot. Y este experto dice, a ver, pero espérate, déjame ver. Esto no es Merlot. Y empiezan realmente a hacer todos los análisis y llegaron a la conclusión de que ese Merlot era Carmener realmente y estaba mal llamado. E ele viu isso só analisando a folha ou tinha cachos, tinha No, uva? aparentemente inicialmente con la visión. O sea, miró esto y dijo, eso a mí no me E parece... isso é importante, né? Porque cada uva tem uma folha diferente. Así es. Então, quem conhece muito, conhece pela folha da Exacto, uva. Exactamente. Lo cual fue un gran descubrimiento, porque entonces, bueno, Chile, que tiene todas las variedades, pero en esta en particular, que no hay mucho en el mundo, empezó a ser la uva insignia del país. O sea, eso es con lo cual se penetra en los distintos países. A uva emblemática, então, do Chile começou a se tornar Carmener, apesar do Chile produzir muito mais Cabernet Sauvignon, né, do que o próprio Carmener. E por que o senhor acha o Chile, então, terra do Carmener, muito do Cabernet Sauvignon e produz outras cepas, mas o senhor me disse, antes de começar o programa, que considera que a Argentina e Mendoza têm mais qualidades para produzir vinhos tintos do que o próprio Chile. O Chile seria mais para vinhos brancos, é isso? Bueno, a ver, lo más importante, Orestes, es esa palabra terroir de los franceses. Que Não podemos generalizar, porque cada região de cada país é como dizer aqui que o Brasil, desse tamanho continental, quase do tamanho da Rússia, um continente, o Brasil, ele dá para fazer só vinho branco ou espumante ou vinho tinto. Não, depende de cada região e de cada terroir. Aproveita, Patrícia, explica o que é terroir aqui para a nossa audiência. El concepto de terroir es básicamente qué es lo que existe desde el suelo hacia abajo y qué es lo que existe desde ahí hacia arriba. Y esas condiciones, si es que son óptimas, se produce uva de mucho mejor calidad. Veamos qué es lo que es del suelo hacia abajo. Básicamente, la uva lo que necesita es tener en todo momento la cantidad de agua que requiere. No más y no menos. Y eso se logra... Mas muito pouca. Depende el terroir en particular, pero tiene que ser la cantidad adecuada. Si tú pones más, se ahoga. Si tú pones menos, se muere, digamos. Y antes de morir se produce una uva de mala calidad, y lo mismo pasa con el agua. Si tú pones mucha agua, terminas con una uva que también tiene mucha agua. Entonces, ¿dónde se logra la mejor cantidad de agua que se requiere para un viñedo? En los terroirs que son muy pedregosos, donde hay mucha piedra, especialmente la piedra redonda, que tiene muchos poros. El agua, cuando tú riegas, se queda en esos poros. Y eso significa que está el agua disponible en todo momento para la planta. Eso es fantástico. Eso es lo que tú necesitas de aquí hacia abajo. Con lo que acabo de decir, que tú necesitas que haya piedras y que sean redondas, etc., tú ya probablemente eliminaste, no sé, el 70% de la superficie. Y realmente el terroir, tú tienes diferencias incluso dentro de un mismo bloque. Las condiciones aluvionas desde épocas terriblemente antiguas, un río pasaba por aquí, pero no pasaba por acá. Y donde pasó por aquí, aquí sí hay piedras y aquí no hay piedras. Y hay 20 o 30 metros de distancia entre uno y otro. Eso con respecto del suelo hacia abajo, suelo hacia arriba. Ahí tú lo que necesitas son 2 o 3 grandes variables. La primera de ellas, la más obvia, es el sol, necesita energía. La planta, para producir las hojas y para producir los frutos, necesita energía. Los insumos los tiene desde el suelo hacia abajo, digamos, pero necesita energía. Energia, luz solar, sol. Luz solar. Primera cosa. Segunda cosa, tú necesitas temperaturas. ¿Y qué significa temperaturas?
ahí tú necesitas una variación térmica durante el día. ¿Me explico? O que a gente chama de amplitude térmica. Exactamente. Frio à noite e muito calor durante o dia. Lo que no sirve es una temperatura de 22 grados permanente. Lo que tú necesitas es lo que acabas de describir. En la noche de repente 6, 7 grados y durante el día 30 y algo grados, eso es fantástico. Sim. Esa es otra E condición. também não pode ser temperaturas extremas, Não. perto de 0 graus e acima de 40. De hecho, encima de 33 grados, la planta deja de funcionar. Sim. Vale decir, esto es muy grave porque realmente todos los días en donde tú tienes una temperatura superior a 33 grados, es como que no hubiera existido el día. Sim. Porque la planta dejó de funcionar, cierra los estomas y se acabó. Entonces los días muy calurosos son malas noticias. Então, só com essas explicações suas do que tem abaixo da Terra e acima da Terra, a gente já está aí com um percentual de área na Terra toda, no globo, muito pequeno para a produção de uvas. Tú tienes una franja del mundo, digamos, que está una franja en el hemisferio sur, que evidentemente pasa por aquí, por Porto Alegre, digamos, y pasa por... Estamos básicamente en la misma latitud, digamos, que Chile, los valles centrales y Mendoza. É latitude 30? 30. 30, sí, latitude 30, 33, sí. Y lo mismo tienes arriba. Francia, Italia y después Espanha, Portugal, Estados Unidos, China. China também. China también. O sea, tenemos que entender, y ese es uno de los grandes desafíos que vamos a tener en los próximos años, es que van a entrar los chinos no como consumidores de vino, sino que como proveedores Como de vino. produtores também. Y eso va a ser un desafío no menor. Essas são as melhores regiões para se plantar uva que elaborem vinhos, porque a gente também tem uvas que geram suco de uva, que é outra coisa, são as uvas comuns e não estamos falando delas agora. Mas também há exceções. Há outras regiões que estão fora disso. Vale do São Francisco aqui no Brasil, Minas Gerais, interior de São Paulo, mas aí são raros esses lugares, certo? Sí, pero la uva vinífera y la uva de comer, de mesa, son muy distintas, son muy distintas. La uva de mesa, por ejemplo, tú lo que quieres es que sea un grano gordo, redondo, sabroso. Lo que tú quieres en la uva vinífera es que el grano sea chico, que tenga mucha superficie y que tenga poco adentro, porque realmente el vino, todas las características del vino están en la superficie, en la piel. Entonces, lo que tú quieres son granos chicos, porque eso te da mucho sabor, muchos aromas. Tanto é que ela não é agradável para comer in natura. No Não é adequada. No es adecuado y es más fácil comer una uva grande. Sim. Mas então é por isso tudo que Mendoza e Argentina tem um solo, tem um terroir, então mais apropriado para vinhos tintos. E é por isso que tu fez lá os Cabernets, o Cabernet Franc e o Cabernet Sauvignon e a Malbec. Essas são as três principais uvas da Bodega Renascer? Esas son fundamentalmente las uvas que nosotros tenemos. Nosotros también compramos uvas. Vocês têm quantos hectares? 16 hectares próprios? Sí, y el punto es que la riqueza de terroirs en Mendoza, como hablábamos antes, es tan grande que la verdad es que lo mejor que uno puede hacer es comprar uvas en distintos lugares, porque terminas con muchas posibilidades distintas que después las tienes que hacer un blend y qué es lo que ponemos en la botella, ¿te fijas? Entonces nosotros compramos una gran cantidad de uvas en distintas regiones. Ahora, no quiero dejar de mencionar dos regiones que son importantes en Argentina también. Salta, que está bastante más al norte y que produce ciertos vinos muy interesantes, y después todo lo que está en la Patagonia, que también produce vinos que son interesantes. Pero estamos hablando solamente de vinos que funcionan bien en ambientes secos. Sí. Pues si tú necesitas un ambiente húmedo, como es el caso para los vinos blancos y las uvas blancas, ese mismo terroir, que es fantástico para hacer el tinto, no es fantástico para hacer el blanco. Y por eso que en el mundo entero tú tienes que los distintos países y distintos terroirs están dedicados a determinada cosa. Mira, los plátanos
seguramente lo hacen en Brasil, pero los plátanos fundamentalmente son en Ecuador. Las piñas son hechas en Hawái y después tú tienes que la naranja es hecha en Florida. Entonces la pregunta es, ¿y por qué no hacen todo en un puro lugar? La razón es porque realmente para los plátanos Ecuador es fantástico, Hawái es mejor para la piña y Florida es muy bueno para... Entonces, tú no puedes encontrar un terroir que sea bueno para todo. Sim. Eso no existe. Fala um pouquinho de uma grande inovação da Bodega Renascer, que é o vinho Milamore, um dos meus preferidos, aí, um vinho realmente inspirado, né, nos Amarones italianos. Como é que surgiu esse projeto de elaborar o Milamore ali em Mendoza, na Argentina? Nosotros en la bodega tenemos una socia, una parceira, que es italiana, y ella nunca había venido a Argentina, a Mendoza, etc. Y ellos hacen Amarone en Verona. Entonces, cuando llega a Mendoza, ella se da cuenta de lo seco que es el aire y dice, mira, este es el lugar perfecto para hacer un Amarone. Yo no sabía lo que era el Amarone y por lo tanto le pregunto, bueno, ¿cómo se hace esto? Y me explica. Y básicamente lo que hacen, primero voy a describir lo que hacen en Europa. En Europa tú cosechas la uva y tienen unas bodegas, unas piezas muy grandes con ventilación forzada. El problema es que la humedad es bastante alta en Verona y por lo tanto lo que ocurre es que se demoran entre 3 y 4 meses para que la uva pierda 30% su peso. Que ela desidrate. Con la sequedad de Mendoza, nosotros lo hacemos sin ventilación forzada, sin gastar energía, entre 10 y 14 días. 10 e 14 dias. Então, isso são prateleiras onde Exato. a uva é colhida e é colocada nessas prateleiras. En unas bandejas plásticas. Bandeja aberta Aberta. e com ventanas, com janelas. Sí, y listo. E entra o ar. Entra o ar e Exatamente. vai desidratando, tirando a água, basicamente, dessas uvas. Vai concentrando todo o açúcar e todo o sabor ali. Exatamente. É aqui. Lá em Verona, 3, 4 meses. E aqui em 10, 15 dias. Entonces, Tem outra técnica de fazer. Eu começo a falar, ouço falar espanhol, começo a falar um portunhol aqui mal acabado, tá? Mas, Patrício, outra técnica é deixar a uva no próprio cacho e não colher ela, deixá-la desidratar no próprio cacho. Mais arriscado. es que, ¿sabes? Es muy fácil eso, pero tiene problemas para la planta. Ah, sim. Entonces, es un mal negocio hacerlo porque el próximo año la planta va a estar resentida. Então vocês tiram, perde 30% Você tira, lá da água, Exato. desidrata, mas Pero- deve ficar com muito açúcar concentrado. Exacto. E não produz muito álcool. Pero lo que es muy importante es que con el agua también se va el ácido málico. El ácido málico es el ácido de la manzana verde. Da maçã verde, o ácido málico da maçã verde. Ese que tú comes en la manzana y te aprieta aquí, ese es el ácido málico. Um pouco azedinho. Exactamente, es muy agresivo. De hecho, acuérdate que para hacer vino tú tienes 2 fermentaciones. La primera es la fermentación alcohólica, en donde tú estás transformando el azúcar en alcohol. Y la segunda es pasar el ácido málico en láctico. Sí. El ácido láctico es el de la leche, digamos, y que es muy suave. Entonces, ya el 30% de la evaporación del agua se llevó una parte importante del málico, por lo tanto va a ser un vino muy suave. Una vez que tú has logrado eso, simplemente el proceso es el mismo, ¿vale? Es decir, se pone en un tanque, todo esto va a fermentar, pero la gran diferencia, como tú bien dijiste, tiene tanta azúcar de que la fermentación en algún momento se detiene porque tú ya llegas a 14-15% de alcohol y se mueren, oye, todos los bichos que están adentro, digamos, y hasta ahí llegó y tú te quedaste probablemente con 60-80 gramos de azúcar. Y ahí viene la segunda parte. La segunda parte consiste en, bueno, yo tengo un Milamore básico que tiene 80 gramos de azúcar y tengo que bajarlo a 9 gramos de azúcar. Y para eso nosotros hacemos el blend con el Gran Reserva, con Reserva. Tenemos que ver cómo realmente bajar esto, oye, a 8 o 9 gramos de azúcar, que es lo que tiene el producto. Pero además de eso, lo que tenemos que dar, y es lo más importante, es el olor
el sabor de pasa, porque justamente tú deshidrataste la uva y eso se lo convirtió un poco en una pasa. E este vino, que somos os únicos que lo hacemos em Mendoza, na Argentina. E esse é o grande diferencial, né? Esse sabor adocicado e mesmo de uva passa. Exactamente, exactamente. Viene el proceso. Este vino ha tenido un gran éxito en todas partes y la verdad es que se ha convertido en el segundo vino más vendido de nosotros. Segundo vino más vendido. Sí. ¿Cuál es el primero? El primero es el punto final clásico, el reserva que llaman acá. Reserva. Ese es el primero. Malbec o Cabernet Malbec. Sauvignon? No, Malbec. Y el segundo es el Milamore, porque, y entre paréntesis, la botella Milamore es mucho más cara con este proceso, digamos, Claro. que el punto final, pero es el segundo vino. Patrício, me permita te chamar de Pato. Pato Rache, sim. fundador da Bodega Renascer. A gente está se encaminhando para o final aqui do Poder RS de hoje. E eu quero que tu fale dessa parceria com o Leocir Vanazzi, porque dos 20 anos que existe a Bodega Renascer, vocês são parceiros aí há 15, 16 anos. Qual a importância do mercado brasileiro para a Bodega Renascer? A ver, como tú bien dices, hemos tenido esta relación comercial con Viños do Mundo, con Leocir, 15, 16, 17 años, no sabemos cuándo, o sea, desde los inicios de la bodega. Y este es un negocio, Oreste, que es muy, muy personal. Este es un negocio que al final se hace entre personas, digamos. Y el conocerse es muy importante porque tú tienes que entender de que un importador está poniendo su nombre para darle factibilidad a los vinos que hace otra persona. O sea, él cuando dice yo voy a vender los vinos Renascer, él está diciendo yo creo que los vinos Renascer son muy buenos. Y por lo tanto nosotros tenemos una responsabilidad, no solamente con Leocir, sino que con todos nuestros importadores, de que los vinos tienen que ser buenos, porque hay alguien ahí que está jugando su prestigio por nosotros. Entonces eso es muy importante. Es una relación personal. E o Brasil está em que lugar no ranking aí de mercados Brasil, que mais vendem? Brasil están pasando cosas muy interesantes. El año pasado, todos los mercados de América Latina se achicaron, más bajo. Y solamente hubo dos mercados que crecieron. Uno es México y el otro es Brasil. México e Brasil cresceram. Y este año, las cifras hasta el mes de mayo, hoy día, nuevamente, ahora es el único mercado que está creciendo es Brasil. Entonces la pregunta que hay que hacerse, ¿qué es lo que está pasando? Y la verdad que todavía no sabemos si estamos bien, digamos, en la contestación, pero aparentemente la gente está evolucionando desde la cerveza y empezando a probar qué es lo que es vino. Ahora, entendamos una cosa, este mercado con 200 y algo millones de habitantes es un gran mercado, digamos. Y por Tem eso, muito ainda a crescer. y por eso estamos nosotros apostando muy fuerte a Brasil. Tem que voltar mais vezes aqui para o Brasil, viu, Patrício? Encantado. Obrigado pela tua participação aqui no Poder RS, que fica por aqui hoje em nome de Vinhos do Mundo e também de Famurza, no município que tudo acontece. Voltamos amanhã. Boa noite.